Peço desculpas aí se eu não, alguns nomes que eu não citei. Então, é um prazer termos todos, né? Agradecemos aí pela presença. Hoje teremos o seminário do Pedro Arunari, para quem não conhece, é meu estudante de doutorado, né? Ele é um entusiasta, né, nessa área da termodinâmica estocástica. Na verdade, eu tenho trabalhado um pouco estou aprendendo nesses assuntos, comecei a trabalhar nisso desde o ano retrasado, em parte pelo interesse que ele tem, que ele despertou, né, nesse assunto. Então, hoje ele vai falar um pouquinho sobre aí alguns assuntos que estão em moda, quer dizer, que estão em moda, né, que estão mais despertado o interesse da comunidade nessa área. Então, você pode começar, Pedro. Tá bom, obrigado, Fiore. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Qualquer problema técnico, por favor, falem e daí eu retomo de onde parei. Bom, eu vou falar sobre termodinâmica estocástica. Termodinâmica estocástica é uma área que está crescendo muito recentemente, e a ideia é justamente estender todos os conceitos e conteúdos da termodinâmica, que são muito bem estabelecidos, para sistemas que estão fora do equilíbrio. Então, sistemas que são muito pequenos, sistemas que têm, por exemplo, um controle que depende do tempo, ou mais de uma temperatura, então você não consegue atingir o equilíbrio térmico. Eu vou focar em 3 aspectos que são relevantes para a termodinâmica estocástica. Um é a teoria de redes do Schnackenberg, que é Schnackenberg Network Theory, que basicamente é uma ferramenta muito poderosa e muito importante para vários resultados que surgiram na termodinâmica estocástica e ainda estão surgindo. Eu acho que é uma coisa que é sempre bom as pessoas conhecerem. O outro são os teoremas de flutuação, FTs, por causa do inglês Fluctuation Theorems, que é um resultado exato que caracteriza as trajetórias individuais as trajetórias estocásticas. E o outro são as relações de incerteza termodinâmica, que são os TURs, e que é um resultado muito promissor e uma área bastante quente que está surgindo agora. Bom, eu queria chamar a atenção que tem um site temporário para os seminários. A ideia seria colocar as informações do seminário no site do departamento, mas por enquanto está nesse site que é o meu mesmo. Bom, para abrir, vou falar dessa frase que está no livro do Callen, que abre um capítulo que ele fala sobre termodinâmica fora do equilíbrio. A frase é: com frequência nos interessamos mais nos processos que nos estados. Em biologia, particularmente, é o processo da vida que captura a nossa imaginação, não o eventual estado de equilíbrio para o qual todo organismo eventualmente atinge. Mais ou menos ele está dizendo porque é interessante estudar os estados que ainda não atingiram o equilíbrio ou o processo para atingir o equilíbrio. E como exemplos de sistema fora do equilíbrio, eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma cadeia de spin unidimensional, em que você tem um campo magnético, só que esse campo magnético, ele depende do tempo. Então, ele vai mudando contra o tempo, com o tempo. Então, você nunca vai conseguir atingir um estado de equilíbrio, porque ele fica mudando. Um outro exemplo que é muito comum de aparecer é um sistema que é conectado com 2 banhos térmicos com temperaturas diferentes, T1 e T2, e ele não vai atingir um equilíbrio térmico como aconteceria se só tivesse um banho. E isso também vai acontecer o transporte. Você vai ter um calor que sempre vai ficar passando da temperatura quente, do reservatório de temperatura quente, para o de temperatura fria. Um outro exemplo seria uma bateria, que você conecta uma bateria no circuito ou no seu smartphone e vai ficar sempre acontecendo uma corrente de elétrons. Esse sistema não está em equilíbrio. Quando a bateria acabar, o sistema vai atingir o equilíbrio. Mas também o estudo é o transporte dos elétrons ao invés do transporte do calor, como no exemplo anterior. E se vocês ainda não se convenceram de que é interessante estudar sistemas fora do equilíbrio, também tem sistemas muito interessantes na nossa vida. Por exemplo, um café quentinho, que é muito mais interessante fora do equilíbrio do que no equilíbrio. Ou uma cerveja gelada, que além de ela estar fora do equilíbrio no sentido térmico, que ele está perdendo, ele está recebendo calor do ambiente, também no sentido químico, que estão acontecendo várias
reações, ele está soltando gás carbônico. Bom, aqui eu vou deixar 4 referências. As 2 primeiras são os papers que meio que inauguraram a área. Bom, eu não sou nenhum historiador, então se eu estiver esquecendo de alguma coisa, não vou dizer que isso aqui com certeza são os papers que inauguraram a área, mas essa é a impressão que eu tenho. Um é do Van den Broek, de 1986, e o outro é do Udo Seifert, de 2008. Esses 2 papers começaram o estudo de termodinâmica estocástica, unindo as ideias da termodinâmica com o estudo de trajetórias individuais, e como a termodinâmica estocástica faz isso de estudar as trajetórias. É por meio da matemática dos processos de Markov. E os 2 outros são um paper do Seifert, que é um review, que tem muitas páginas, é praticamente um livro sobre o assunto e cobre a maior parte do conteúdo até 2012. E o outro é do Van den Broek, com o Massimiliano Esposito, que é de 2015, que ele aborda muito bem as ideias de como que as leis termodinâmicas vão ser representadas na termodinâmica estocástica, como que a gente pode estudar grandezas que são de trajetórias específicas. Por exemplo, você faz um processo e você mede uma grandeza termodinâmica, você quer entender o que você pode saber sobre essa grandeza só pela termodinâmica estocástica. O Pedro, faltou o meu aí. Ô, Pedro, é verdade. Recentemente saiu o paper do professor Mário, que fala de termodinâmica estocástica, clássica e quântica. Vocês podem encontrar no archive. Não coloquei aqui mesmo. Não, mas tem um mais antigo, de 2015 também, e tem um outro de 2012. Ah, tá. É verdade. Eu não coloquei tudo mesmo. Mas me perdoe, professor Mário. Bom, a matemática dos processos markovianos, basicamente, ela se baseia em a probabilidade de você estar no estado MT no tempo T, ela depende da probabilidade de você estar no estado MT-1 no tempo anterior, e de toda a história, ela vai se resumir a probabilidade de você estar no estado MT, dado que você estava no MT-1. Ou seja, você ignora todos os anteriores ao T-1. Então, a probabilidade de você estar no estado só depende do estado anterior que você estava. Isso é descrito por meio de uma equação mestra. Isso aqui é a derivada da probabilidade de você estar no estado M. Ela vai ser a somatória de todos os outros estados possíveis N, em que você tem a taxa de transição do N para o M, sempre é da direita para a esquerda, isso é a convenção dos físicos, multiplicado pela probabilidade de estar no N. Eu gosto de entender a equação mestra da seguinte forma. Isso aqui é a probabilidade de você estar no estado N, multiplicado pela taxa de transição de chegar para o M a partir do N. Então, você está medindo a contribuição dos sistemas, dos estados que estão chegando no M. E aqui você tira o quanto o sistema está fugindo do M, em que você pega a probabilidade de estar no M e multiplica pela taxa de transição do M para um outro N qualquer. Então, aqui é a contribuição das trajetórias chegando no estado M, e aqui você tira as saindo do M. Bom, eventualmente, o sistema vai atingir o equilíbrio térmico se, por exemplo, você só tiver um reservatório. E como é que esse equilíbrio térmico ele é caracterizado? Ele é caracterizado pelo estado de Gibbs. E, por exemplo, se o seu sistema pode ser descrito pelas energias de cada nível e o número de ocupação, você pode escrever esse estado de Gibbs como proporcional à exponencial de menos beta, que é o inverso da temperatura. O beta vai aparecer toda hora, é 1 sobre KBT, KB é a constante de Boltzmann, multiplicado pela energia do nível, menos o potencial químico, multiplicado pela ocupação. Quando você está no estado de equilíbrio, é satisfeito o balanceamento detalhado. Sempre isso. Se você tem balanceamento detalhado, você vai estar no equilíbrio e vice-versa. O balanceamento detalhado é essa relação aqui, que a taxa de transição vezes a probabilidade de equilíbrio vai ser válida tanto de M para N quanto de N para M.
Isso faz com que o lado direito da equação mestra seja zero para todos os termos, quando você está no equilíbrio. Então, as probabilidades não vão variar no tempo. Um exemplo de um sistema que pode ser muito bem descrito com termodinâmica estocástica é, por exemplo, se você tem o seu sistema que são estados não degenerados discretos, você pode descrever todos eles por meio do nível de energia e pelo número de ocupação. Você coloca em contato com dois banhos, que podem ser banhos de temperatura, de partícula, ou dos dois, e uma fonte de trabalho externa, que está fazendo o trabalho nesse sistema. É um típico exemplo que você pode estudar muito bem com essas ideias. Você pode ter mais de dois banhos, né? Você pode ter um banho só também, porque o trabalho pode ser o agente que tira do equilíbrio. Bom, aqui eu vou definir o que é uma trajetória. Uma trajetória basicamente é uma sequência de estados. Então, essa trajetória vetor x, ela é o estado x0, o estado x1 até o xn, e essa trajetória significa que o seu sistema ele estava no estado x0 e depois ele pulou para o x1 e eventualmente parou no estado xn, ou porque você parou de medir, ou porque eu só estou considerando até aí a trajetória. Bom, em uma trajetória estocástica, podem acontecer muitas coisas que são esquisitas do ponto de vista termodinâmico, mas é simplesmente porque essa trajetória ela é estocástica, ela não é determinística, ela é probabilística. Então, por exemplo, a entropia dessa trajetória, você pode fazer uma trajetória e ver que a entropia diminuiu, e isso seria um absurdo do ponto de vista termodinâmico, mas se você tem uma partícula fora do equilíbrio, fazendo um movimento meio aleatório, um evento desse pode acontecer. E a ideia é que a gente pode caracterizar a probabilidade desses eventos acontecerem e a gente pode caracterizar também o que acontece em média. E quando você tira a média sobre todas as trajetórias, você está trabalhando no ensemble. E no ensemble você recupera as leis da termodinâmica. E a primeira lei, como é que ela fica escrita? A derivada da energia, o infinitesimal da energia, a variação, ela vai ser dada pelo calor, pela taxa em que troca calor, por isso que tem um ponto em cima, somado da taxa em que tem trabalho sendo feito, somado com a taxa em que tem trabalho químico sendo feito. O calor, basicamente, ele está considerando as transições entre os estados, o trabalho, como os níveis de energia dos estados mudam. E o trabalho químico, ele considera, por exemplo, a troca de partículas entre o reservatório e o sistema e um outro sistema. E a primeira lei é satisfeita quando você tira essa média das trajetórias. E a segunda lei, ela fica com essa cara, que a variação da entropia vai ser a produção de entropia menos o fluxo de entropia. Essas duas grandezas são muito importantes, porque elas definem também como é a segunda lei no contexto termodinâmica estocástica, que basicamente é que a produção de entropia sempre é positiva, ou igual a zero, e o fluxo de entropia vai ser a troca de calor dividido pela temperatura. Por exemplo, é o calor que é mandado para um reservatório dividido pela temperatura desse reservatório. No estado estacionário, a variação da entropia é zero. Se você está no equilíbrio, essas duas grandezas são zero. Então, vai ficar zero menos zero, vai dar zero. Mas se você está fora do equilíbrio, a variação da entropia também tem que ser zero se o seu estado for estacionário. Então, o que acontece é que essas duas grandezas vão ser iguais. Ou seja, toda a entropia que é produzida no seu sistema, ela vai para o reservatório por meio do fluxo de entropia. Bom, agora eu vou falar da Network Theory do Schnackenberg, que foi desenvolvida em 1976. Como eu falei, ela é como se fosse uma ferramenta para você estudar esses sistemas. Foi publicado nesse paper aqui. Ele faz uma descrição microscópica do seu sistema. Então, ele vai olhar para todos os estados que são possíveis do seu sistema estar e as transições entre eles. Então, você pode estar no estado M ou no estado N e fazer uma transição de um para o outro. A transição do M para o N é caracterizada pela taxa de transição do M para o N e a inversa, a outra taxa de transição. Aí você escreve uma equação mestra e existem duas definições que o Schnackenberg usa, que é que a corrente do N para o M ela vai ser dada por esse termo aqui, que a gente pode observar
que é o termo que está do lado direito da equação mestra. Então, a equação mestra vai ser uma soma de várias correntes. E a afinidade ela vai ser o logaritmo desse primeiro termo aqui, dividido por esse outro. E o que a afinidade está medindo é mais ou menos o quanto o balanceamento detalhado é quebrado, em que essas duas grandezas seriam iguais no equilíbrio. Então, quando você está no equilíbrio, a afinidade é zero. Quando você está fora do equilíbrio, a sua afinidade ela vai ter um valor diferente de zero. Pode ser positiva ou negativa. E a afinidade muitas vezes é chamada de força termodinâmica. Ela meio que mede o quanto o seu sistema está sendo puxado para longe do equilíbrio. Bom, aí, por que é chamado de Network Theory? É porque você estuda os seus estados e as transições por meio de um grafo. O grafo é chamado do espaço de estados, que são todos os estados possíveis e as transições. Cada vértice desse grafo é um estado, ou seja, o meu sistema pode estar no estado 1, 2, 3, 4, 5. Esse gráfico que eu fiz aqui é só um exemplo qualquer, né? Pode ser uma coisa diferente disso, pode ser muito mais complexo, pode ser mais simples. E as arestas são as transições possíveis, ou seja, eu posso passar do 1 para o 3, do 1 para o 4. Uma coisa importante de assumir é que se você pode passar do 1 para o 3, ou seja, eu posso seguir essa direção nessa aresta, o contrário também é válido. Isso é uma coisa que é assumida na Network Theory do Schnackenberg, e é uma coisa bastante física também, geralmente, quando você pode fazer o processo contrário. Por exemplo, você pode roubar uma partícula do banho ou dar uma partícula para o banho. Bom, esse grafo eu vou chamar de G. Ele representa esse grafo aqui, que está como exemplo. E agora uma outra parte importante é a árvore de extensão, ou spanning tree, que eu chamei aqui de T de G. A árvore de extensão, ela é meio que uma... Todo grafo pode ter uma ou mais árvores de extensão. Aqui o que eu fiz é só um exemplo. A árvore de extensão é um conceito importante, eu estou só definindo ele aqui. E, por exemplo, essa aqui que eu coloquei em roxo, e as propriedades são que todas as arestas da árvore são arestas do grafo. Ou seja, todas as arestas que estão em roxo, elas também são arestas do grafo original. E todos os vértices do meu grafo estão presentes na árvore. Então, nenhum deles pode ficar de fora na árvore. A minha árvore é conectada, ou seja, eu não posso quebrar ela em dois. Eu sempre vou ter uma ligação entre todos os estados. Eu não posso ter um estado sem nenhuma ligação, por exemplo. E ela não contém ciclos. Ciclos é o que o nome diz, basicamente, né? Você não tem, por exemplo, uma transição que acontece daqui para cá e para cá, voltando para o mesmo estado. Ou seja, você não consegue sair de um estado e depois de um ciclo chegar nele mesmo. E o que sobra quando você faz a sua árvore de extensão são as cordas. Se você reparar aqui, tudo que sobrou foram essas duas arestas, que elas não estão sendo consideradas na árvore de extensão. Então aqui eu tenho as minhas duas cordas nesse exemplo que eu fiz. Eu poderia fazer uma outra árvore de extensão, acho que tem umas 8 árvores de extensão para esse grafo, mas eu escolhi uma delas para trabalhar por enquanto. Não faz diferença qual escolho. Quando eu somo uma das cordas à árvore, eu encontro um ciclo. Ou seja, se eu somar aquela corda que é do 2 para o 4, eu encontro esse ciclo aqui, dentro da união da árvore de extensão com a corda. O ciclo sempre vai estar contido nessa união aqui. O ciclo é importante porque aqui eu vou definir uma corrente, a corrente do ciclo. Eu defino uma orientação para o meu ciclo. Tudo isso a gente está definindo. Eu escolhi uma árvore arbitrária, entre qualquer uma das possíveis, e eu estou escolhendo uma orientação arbitrária. Não faz diferença no final, mas o importante é, a partir do momento que eu defini, eu vou ter que ser coerente durante toda a análise. E aqui eu coloquei essa orientação horária. Bom, a cada ciclo a gente associa uma corrente e uma afinidade. Essa corrente JL que eu defini aqui, ela vai ser a soma da corrente em cada aresta do meu ciclo, respeitando a orientação. Ou seja, eu poderia pegar o J do 1 para o 2 ou do 2 para o 1, mas para falar da corrente do ciclo tem que ser do 1 para o 2 obrigatoriamente, somado com do 2 para o 4 e do 4 para o 1. E o mesmo vai acontecer com a afinidade. A afinidade do ciclo é a soma da afinidade das arestas, respeitando a orientação. Bom, vamos olhar aqui para um ciclo arbitrário, em que eu tenho uma série de estados de 1 até n,
eu percorro todos eles e depois eu volto para o primeiro. Bom, como vai ser a afinidade nesse ciclo? Ela vai ser a soma da afinidade do 1 para o 2, do 2 para o 3, até finalmente do n para o 1. Lembrando que eu sempre leio da direita para a esquerda os índices. Pela definição, que já foi dada, isso aqui é o logaritmo dessa taxa e das probabilidades. Como tem essa propriedade da soma dos logaritmos, seu logaritmo da multiplicação, eu junto todos eles. E repara que aqui em cima vai aparecer no numerador a probabilidade de estar no estado 1, de estar no 2 até o n. E no denominador também vão aparecer todas essas probabilidades. Então elas vão se cancelar. Por fim, a afinidade do ciclo vai depender só das taxas de transição. Então a afinidade do ciclo ela não depende do estado que você está. Ela só depende das características que são as taxas de transição, que são características físicas já pré-definidas, não importa a dinâmica. Então, por isso que fica com essa cara de que a afinidade é uma força, tipo, não importa o que seu sistema está fazendo, você está aplicando essa afinidade e ela não vai mudar de acordo com a dinâmica do seu sistema. Bom, no equilíbrio, como eu já comentei, as afinidades elas vão ser zero, então a afinidade dos ciclos vai ser zero para todos os ciclos possíveis. O L é o índice que eu estou dando para cada ciclo. E então, as correntes também que percorrem esses ciclos também vão ser nulas. Ou seja, se você não tem nenhuma afinidade, não tem nada puxando para fora do equilíbrio, também não tem corrente acontecendo, seu sistema está congelado no equilíbrio. E aí vai satisfazer o balanceamento detalhado. Agora eu queria falar das grandezas macroscópicas. O conjunto de todos os ciclos, ele pode ser mapeado no conjunto das grandezas macroscópicas. Não é uma coisa simples, não existe regra. Basicamente, assim, em vários casos, você pode definir assim, quando as afinidades de vários ciclos são iguais, todos esses ciclos contribuem para uma mesma afinidade macroscópica. Mas depende muito do seu sistema, né? E as grandezas macroscópicas seriam, por exemplo, as grandezas que você mede no laboratório, que você observa do seu sistema. Elas são importantes porque quando você, por exemplo, tem um sistema de transporte, por exemplo, de calor, você pode ter um monte de estados e um monte de correntes internas, mas você só está olhando a corrente de calor do reservatório para o seu sistema. Então, essa corrente é a corrente macroscópica. E é um resultado do Schnackenberg que todas as correntes e afinidades macroscópicas podem ser obtidas a partir das correntes e afinidades dos ciclos. Por isso que o conjunto dos ciclos é tão importante. E o resultado mais importante do Schnackenberg é que a produção de entropia ela tem essa cara bilinear, que é a somatória de todas as grandezas macroscópicas do produto das correntes com as afinidades macroscópicas. Então, se você tem essas grandezas, você obtém a produção de entropia. Bom, aqui eu vou dar um exemplo, uma aplicação dessas ideias. Eu tenho um sistema de 2 níveis em contato com 2 banhos. Os meus banhos, eles são reservatórios de calor e de partículas. Eles estão numa temperatura inversa beta 1 e beta 2. Elas são diferentes e eu posso trocar partículas com esses banhos. E o meu sistema, ele é de 2 níveis, ou seja, eu posso pensar que eu só posso ter nenhuma partícula ou uma partícula, ou eu posso imaginar que ele é um sistema que pode estar no estado fundamental ou no estado excitado. Aqui tem um exemplo de uma implementação experimental desse sistema, que você tem um quantum dot aqui no meio, e dos dois lados você tem reservatórios e tem elétrons fluindo, sendo transportados por meio desse quantum dot. O quantum dot é um sistema de 2 níveis. Bom, como é que fica a teoria do Schnackenberg? Como é que fica o grafo? Como é que fica o meu espaço de estados nesse caso? Bom, vai ficar dessa forma. Eu tenho só 2 estados. O que eu tenho nenhuma partícula e o que eu tenho uma partícula. E quais são as transições possíveis? Existe uma transição que é do primeiro tipo, ou seja, trocando uma partícula com o primeiro reservatório, e uma transição do segundo tipo, que é trocando com o segundo reservatório. É claro que você pode fazer nas duas direções, e as taxas que eu defino aqui é que a taxa de transição para você ganhar uma partícula a partir do primeiro reservatório é ω1, e de você perder uma partícula para o primeiro reservatório é ω/1. Bom, tudo bem, isso aqui é o grafo da teoria de Schnackenberg. Eu vou definir uma orientação, vou definir essa orientação como uma orientação horária,
ou seja, eu estou percorrendo esse grafo nesse sentido aqui, como fica a afinidade? Pelas fórmulas anteriores, eu sei que para eu calcular a afinidade, eu só preciso multiplicar a taxa de transição de passar por essa aresta no sentido correto e depois por essa outra aresta e depois dividir por passando pelas arestas no sentido contrário. Então, dessa forma que fica a afinidade, que não depende dos estados mesmo. Como eu só tenho um ciclo, a minha afinidade macroscópica vai ser definida a partir desse único ciclo, porque é um resultado que a partir de todos os ciclos eu consigo as grandezas macroscópicas. Bom, aqui uma outra coisa que a gente sempre assume é o balanceamento detalhado local. É uma coisa que não tem muita intuição física, mas é um resultado muito comum e que descreve bem como acontecem as coisas na física mesmo, no laboratório, nas simulações numéricas. Que ele diz que a taxa de transição de você pular para um estado dividido pela taxa de transição de fazer o caminho reverso é igual a exponencial de menos beta, ao inverso da temperatura, vezes a variação da energia nessa troca de estados. Eu coloquei o índice I aqui, porque vai valer para todas as transições. Devia ter um índice E aqui também no ΔI. E aí, como é que fica nesse caso? O ômega 1 dividido por ômega barra 1, ou seja, se eu pegar toda essa aresta aqui, vai ser exponencial de menos o inverso da temperatura 1, que é a temperatura do primeiro reservatório, vezes a diferença de energia de fazer essa transição do zero para o epsilon. Como eu defini que a energia desse estado aqui é epsilon, o delta E vai ser epsilon para o primeiro caso. No segundo caso também vai ser epsilon. Então, no final, como é que fica a afinidade? A afinidade, eu só jogo esse resultado aqui em cima e eu obtenho que ela é epsilon multiplicado pela diferença das temperaturas inversas. Então, aqui fica com muita cara já de uma força. Ela claramente não depende dos estados e ela depende do inverso das temperaturas. O que aconteceria se os dois reservatórios fossem com a mesma temperatura? Seria igual colocar em contato com um único reservatório, que eventualmente atinge o equilíbrio, que é o caso da força termodinâmica ser igual a zero. Mas como eles são diferentes, a minha força termodinâmica é diferente de zero, e se eles fossem muito diferentes, a minha força termodinâmica seria muito grande ou muito negativa, e o sistema estaria sendo muito fortemente puxado para longe do equilíbrio. Bom, aqui eu vou definir a corrente macroscópica. A corrente macroscópica, ela é uma corrente que sai de um reservatório e vai para o outro. Eu também posso definir o contrário disso, né? O menos J, só importa que eu tenha uma corrente. E aqui eu defini como J1 menos J2, porque eu chamei de J1 e J2 nessa direção. É uma direção bastante usual, que é do reservatório para o sistema. Por conservação, eu sei que o J1 mais J2 é igual a zero, porque o meu sistema só cabe uma partícula. Ele não é nem ralo, nem sorvedouro de partículas. Então, a soma dessas duas correntes não poderia ser diferente de zero, porque se fosse maior que zero, eu estaria acumulando partículas no sistema. Se fosse menor, eu estaria roubando partículas do sistema, mas o sistema não produz partículas. Bom, a produção de entropia, como a gente viu antes, ela vai ser o produto da afinidade pela corrente, por essa corrente macroscópica e afinidade macroscópica. Como fica a equação mestra? A equação mestra para o estado epsilon. A equação mestra tem uma para cada estado, né? Ela vai ser a taxa de transição de sair do estado zero e chegar no epsilon, multiplicado pela probabilidade de estar no zero, menos a taxa de transição de sair do epsilon e ir para o zero, vezes a probabilidade de estar no epsilon. Se eu ver qual que é a taxa de transição de sair do zero e ir para o epsilon, eu tenho duas situações em que eu posso passar pela aresta de cima e pela aresta de baixo. Então, a taxa de transição vai ser a soma do ômega 1, que leva em consideração essa primeira transição aqui, e do ômega 2, que leva em consideração essa segunda transição. Então, essa vai ficar a equação mestra. Só que a gente sabe que P0 mais Pε são todas as probabilidades, então essa soma tem que ser igual a 1, porque tem que ser normalizado as probabilidades. Eu só posso estar no zero ou no epsilon. Então, esse sistema de equações aqui, em que eu tenho P epsilon e P0, ele na verdade pode ser uma equação só com um P epsilon. E no estado estacionário, eu sei que eu quero que esse termo da esquerda seja igual a zero.
Então, eu só tenho que resolver para o Py e eu obtenho que essa é a probabilidade do estado estacionário de você estar no estado excitado com energia epsilon. Bom, e a corrente? A corrente, que eu defini como esse J1 menos J2, de acordo com as definições anteriores da teoria de Schnackenberg, é que vai ser a corrente do zero para o epsilon por meio da aresta 1, ou seja, eu estou medindo a corrente nessa direção aqui por cima, e depois por baixo eu faço o caminho reverso, do epsilon para o zero, porque eu defini que é a orientação horária. Foi assim que eu calculei a minha afinidade. Então aqui vocês podem ver que é a corrente do zero para o epsilon pelo 1, e depois do epsilon para o zero pelo 2. E então, como é que fica essa corrente aqui? Se você usar a fórmula anterior, vai ter essa cara, e essa segunda corrente vai ter essa cara. Finalmente, jogando aqui o resultado do P de epsilon, a gente tem essa corrente aqui. Se eu não errei nenhuma conta algébrica, esse é o resultado para a corrente. Isso foi obtido só colocando quem que é a equação mestra e usando a teoria do Schnackenberg para definir quem que é corrente e quem que é afinidade. E usando a afinidade anterior e multiplicando por essa corrente, eu tenho a produção de entropia. Então, eu acho que esse exemplo ilustra bem o uso desse ferramental da Network Theory do Schnackenberg. Bom, aqui eu queria falar, agora, digamos que por acaso eu queira calcular o logaritmo da probabilidade da sua trajetória fazer o ciclo no sentido correto, que eu vou chamar de CL com o vetorzinho, dividido pela probabilidade de você fazer o ciclo inteiro, só que agora no sentido contrário. Por isso eu coloquei vetor ao contrário. Ou seja, a probabilidade de você sair do 1, ir para o 2, ir para o 3, eventualmente chegar no N e depois fechar o ciclo no 1, dividido pela probabilidade de você sair do 1 e chegar no 1, só que pela outra orientação. Bom, vai ser a probabilidade de começar no 1 multiplicado pelas taxas de transição do 1 para o 2, do 2 para o 3, até finalmente do N para o 1. E aqui o contrário, né? A probabilidade reversa. Aí esse P de 1 vai ser cancelado. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a afinidade do meu ciclo. Então, o logaritmo da probabilidade de você fazer o ciclo no sentido da orientação correta, dividido pela probabilidade de você fazer o ciclo na orientação reversa, da afinidade. Isso é muito esquisito, né? Eu estou medindo a probabilidade de uma trajetória estocástica específica e daí eu chego numa grandeza, que é uma grandeza fixa, que não depende dos estados, que já é definida quando eu monto o meu sistema. Então, é bastante estranho. E isso foi chamado até de uma forma primária do teorema de flutuação. Porque eu estou caracterizando coisas que flutuam, ou seja, uma trajetória que flutua, que pode, por acaso, fazer o ciclo no sentido só, e eu estou caracterizando ela com uma grandeza fixa. Bom, aí surge depois, em 1997, os teoremas de flutuação, com o trabalho do Jarzynski, em 1997, e do Crookes, em 1999. Acredito que do Crookes foi, inclusive, durante o doutorado dele. E eu vou começar pelo do Gavin Crookes. Ele obtém o teorema de flutuação no contexto do trabalho, o trabalho mecânico. E aqui eu vou falar, essa é a cara do teorema de flutuação, eu vou falar exatamente o que é essa fórmula. Primeiro é a probabilidade de você fazer uma trajetória e essa trajetória ter custado um trabalho ômega, ou W. Dividido pela probabilidade de você fazer uma trajetória dual e eu medir um trabalho menos ômega. O que é a trajetória dual? Na maioria dos casos físicos, vai ser simplesmente fazer uma trajetória revertendo o tempo. Por exemplo, nesse caso aqui, que é um experimento que usaram para caracterizar o teorema de flutuação do Crookes. Eu tenho uma bolinha fixa e nela está presa um RNA, que é uma cadeia enorme aqui do RNA, toda embolada. E daí na outra ponta do RNA você coloca uma bolinha. E daí você vem com uma armadilha óptica, com pinças ópticas, que são os optical tweezers, que seria o análogo do pistão da termodinâmica para os sistemas muito pequenos, inclusive rendeu o prêmio Nobel. E você captura essa outra bolinha.
e daí você tem o seu RNA entre essas duas bolinhas, e daí você começa a puxar. Nisso você está fazendo um processo. O processo dual seria você fazer o contrário, você começar com ele puxado e começar a embolar o seu RNA. E daí ele relaciona a probabilidade de você ter medido ômega quando você estava puxando com a probabilidade de obter menos ômega quando você está empurrando o RNA. Isso vai ser igual à exponencial do inverso da temperatura. Seu sistema está em contato com o reservatório de temperatura. O trabalho menos a variação da energia livre. Porque o estado inicial de equilíbrio e o estado final, mesmo que você largue ele, eventualmente ele vai chegar no equilíbrio, são dois estados de equilíbrio com energias livres bem definidas. E você pode caracterizar a diferença de energia livre entre os dois estados. Isso aqui é um experimento que foi feito, que eles literalmente puxaram o RNA com optical tweezers e eles mediram aqui o logaritmo da diferença dessas probabilidades e eles obtiveram que é uma reta. Não é uma reta muito boa, mas é um dos primeiros experimentos só. Depois surgiram vários outros experimentos com simulação numérica, e que eles mostram que essa fórmula vale em vários casos diferentes. E uma regra desse teorema de flutuação do Crookes é que o estado inicial ele tem que ser no equilíbrio, mas depois você puxa tudo fora de equilíbrio, solta e não precisa parar quando ele chega no estado de equilíbrio. Você pode só largar ele e deixar ele sozinho chegar no estado de equilíbrio, para você medir o ΔF. É muito interessante porque você está relacionando essa grandeza que flutua, que é o ômega, você está relacionando a probabilidade do ômega com a grandeza do equilíbrio, que é uma grandeza bem definida. Tipo, eu tenho dois estados, o inicial e o final, e não vai mudar quem é a variação da energia livre. Uma outra forma que ele obtém para o teorema de flutuação nesse trabalho é o teorema de flutuação para a produção de entropia. Ele mede que a produção de entropia ela também tem essa aparência aqui, que a probabilidade de você medir sigma dividido pela probabilidade dual de medir menos sigma vai ser exponencial de sigma. E aqui fica um pouco interessante que a gente sabe que a produção de entropia, em média, ela vai ser positiva, porque é a segunda lei da termodinâmica. E o que isso está dizendo? Digamos que sigma seja um número positivo. Está dizendo que a probabilidade de você medir um sigma positivo é exponencialmente maior de você medir uma produção de entropia negativa. Se o seu sistema tem reversão temporal, o dual tem simetria de reversão temporal, desculpa. O dual é a mesma coisa. Então não faz diferença se o tempo está correndo para frente ou para trás. É a mesma coisa se você puxa o RNA ou se você fecha ele, ou você dobra ele. Então não teria esse tio aqui. Então o que ele está dizendo é que a probabilidade de medir uma produção de entropia negativa é suprimida exponencialmente pelo próprio valor da produção de entropia que você está considerando. Aqui eu vou falar do trabalho do Jarzynski, que começou com essa área, mas o resultado do Jarzynski pode ser obtido a partir do Crookes. É um PRL de 97 do Jarzynski, que digamos que eu queira calcular a média de menos beta vezes esse trabalho mecânico. Como que ficaria essa expressão? Tem que integrar, multiplicar pelas probabilidades do ômega. Só que se eu colocar o Crookes aqui, se eu colocar o teorema de flutuação do Crookes, esse P ele pode ser relacionado com o dual e aquela outra exponencial. E daí eu coloco aqui o dual. Acontece que beta delta F não depende do ômega. São grandezas já definidas. Então eu posso tirar para fora da minha integral. E daí eu vou ter integral do P de menos ômega, de ômega. Eu posso só trocar esse ômega aqui. E essa probabilidade ela é normalizada, vai ser igual a 1. Então, no fim, eu vou ter exponencial de menos beta delta F. Isso aqui é a igualdade de Jarzynski. Ele relaciona a média dessa grandeza que flutua com esse valor aqui que está no equilíbrio. Então, ele está fazendo uma ponte entre o não equilíbrio com o equilíbrio. Porque isso aqui é uma grandeza definida totalmente fora do equilíbrio. Isso aqui é uma grandeza definida no equilíbrio. Então, por exemplo, digamos que você não saiba como medir qual que é o ΔF entre dois estados. Mas você pode fazer o seu experimento fora do equilíbrio.
você pode fazer esse experimento várias vezes, acumular essa medida, tirar a média e você vai ter obtido quem é o ΔF, a partir de processos só fora do equilíbrio. Usando a desigualdade de Jensen, que é uma desigualdade que é válida para quando você tem uma função convexa ou côncava e você tira a média dela, você obtém esse resultado de que a média do trabalho vai ser sempre maior ou igual que a variação da energia livre. Quando a gente está trabalhando com sistemas macroscópicos em que a termodinâmica é válida, a gente vai ter que o trabalho vai ser maior ou igual à diferença da energia livre. Nesse caso, a gente tem trajetórias estocásticas. Várias vezes o trabalho pode ser menor do que a variação da energia livre, mas a média vai ser maior, justamente porque os casos em que a média é menor são exponencialmente suprimidos. Então, isso aqui também é uma cara da segunda lei da termodinâmica. Bom, teoremas de flutuação, então, são pontes entre o equilíbrio e o não equilíbrio, e eles caracterizam a probabilidade de trajetórias que são estocásticas. Uma forma geral de olhar para eles define um funcional da trajetória, um ômega que depende da trajetória x, e ele pode ser o calor, o trabalho, a variação da energia nessa trajetória, a variação da entropia nessa trajetória, desculpa. E existem essas duas formas aqui. Essa aqui é chamada de teoremas de flutuação de Crookes, em que você tem o dual aqui embaixo, ou você pode ter o que são chamados de teoremas de flutuação detalhados, em que o dual é igual ao original, então você não tem o til aqui no P. E esses dois chegam num teorema de flutuação integral, que é basicamente você fazer a integral de um deles e a do outro lado vai ser igual a 1, porque as probabilidades são normalizadas. Então essa é a forma do teorema de flutuação integral. E esse teorema de flutuação integral leva a algo que é do tipo, depois da desigualdade de Jensen, que é do tipo ver como a média desse funcional se comporta. No caso do Crookes, esse funcional é a diferença entre ômega e ΔF dividido pela temperatura. Bom, agora eu vou falar sobre as relações de incerteza termodinâmica, que é uma área que surgiu recentemente, que está recebendo muita atenção. Ela surgiu em 2016. A história dela é que ela foi meio que essa relação foi meio que conjecturada nesse paper do Seifert, que é um grande líder na termodinâmica estocástica, um físico alemão, e o André Barato, que foi inclusive aluno do professor Mário aqui no IFUSP. Eles são bastante importantes nessa área das relações de incerteza termodinâmica. Eles observaram o fenômeno que essa relação descreve para processos biomoleculares, e eles só fizeram essa observação, acharam diferente, e mais tarde, em 2016, surgiram essas duas provas, e esse paper aqui que meio que resume toda a história. Basicamente aqui a gente tem de novo o Seifert, o André Barato, e o Patrick Piezonka, que foi aluno do Seifert. E aqui a gente tem o grupo do Todd Gingrich e do Jordan Horowitz, e são dois grupos que são muito fundamentais para o surgimento dessa área. Bom, o que é as relações de incerteza termodinâmica? Ele é um trade-off. Um trade-off seria tipo, eu quero ganhar de um lado, eu tenho que ceder do outro, entre a precisão e a dissipação. A forma geral da relação, ela é que a variância de uma corrente do sistema, o sistema pode ter várias correntes, mas eu estou olhando só para uma delas, a variância dela dividido pela média dela ao quadrado, multiplicado pela produção de entropia no seu sistema, dividido por 2 vezes a constante Boltzmann, vai ser sempre maior ou igual a 1. Como eu gosto de pensar para entender a intuição que essa forma da relação dá? Bom, eu gosto de pensar assim, digamos que essas 3 grandezas sejam independentes. Vamos olhar 2 a 2. Então, primeiro, a variância do J e a produção de entropia. A variância do J, ela mede a precisão. Se a variância é muito pequena, a corrente é muito precisa. E a produção de entropia mede a dissipação, o quanto seu sistema está fora do equilíbrio e o quanto seu sistema está dando para o reservatório. Imagina que eu tenho um circuito elétrico. É claro que eu não quero uma grande produção de entropia, eu não quero uma variância grande, eu quero que a minha corrente elétrica seja bem precisa. O que essa relação diz é que tem um lower bound para essa grandeza que é igual a 1, ou seja, eu nunca posso ser menor do que 1. Então, digamos que eu quero diminuir muito
a minha variância. Eu não posso diminuir para sempre, porque isso aqui pararia de ser satisfeito. Então, a produção de entropia vai ter que aumentar. E agora, digamos que eu queira diminuir a dissipação. Eu quero diminuir a produção de entropia, a variância vai ter que aumentar. Então, o custo de eu diminuir a dissipação é perder precisão. Aí eu posso olhar também para a variância e para a corrente. A média da corrente é chamada do sinal. Então, digamos que eu quero um sinal que seja muito pequeno. Muito grande, desculpa. Eu quero um sinal que seja muito grande. Eu quero uma corrente poderosíssima. Bom, o que vai acontecer? Esse número todo aqui vai diminuir, porque está no denominador, só que ele não pode diminuir para sempre. Então, se eu continuar aumentando o sinal, alguma dessas duas coisas aqui vai ter que aumentar. Então, ou eu vou perder precisão, ou eu vou aumentar a minha dissipação. Diversas generalizações foram feitas nessas relações, considerando efeitos quânticos, considerando efeitos de teoria da informação, considerando dinâmicas de Langevin, considerando sistemas periódicos, ou seja, o estado estacionário, ele não é um estado estacionário em que as probabilidades estão congeladas, mas elas variam no tempo de forma periódica. Bom, no caso de sistemas periódicos, que eles têm um período tal, ou seja, depois de um período tal, todas as probabilidades começam a se repetir, temos as seguintes propostas. De 2018, do Koyuk e colaboradores, que ele considera a variância de uma das correntes multiplicado por uma produção de entropia efetiva. Ele define uma forma para essa produção de entropia efetiva. Tem essa do Barato, de 2019, que considera uma grandeza que ele chama de CA. Tem essa do Carel, que é de 2019, que considera o processo dual, que seria, por exemplo, a reversão do tempo. Então, aqui ele considera a variância da corrente e a variância da corrente quando você faz o processo ao contrário. E ao invés de ter a produção de entropia aqui, tem a exponencial da produção e também tem a produção de entropia do processo reverso. E também tem esse do Koyuk de novo, de 2019, que considera a derivada do meu sinal com relação ao período. Ou seja, ele está medindo meio que qual é a velocidade que está mudando esse sinal. Bom, esses são 4 propostas para como ficam as relações de incerteza termodinâmica nos sistemas periódicos. Só que, como a gente sabe qual delas é melhor? Por exemplo, isso aqui não é válido para esses sistemas que são periódicos. Isso é válido para um sistema que está no estado estacionário fixo. Então, com qual delas a gente fica? A gente pode jogar fora todas isso, pegar uma só? Ou a gente tem que combinar elas? E como a gente vai combinar elas? E aí fica a pergunta de, tipo, eu preciso saber caracterizar de forma quantitativa essas grandezas para saber qual é a melhor. Porque o que significa ser melhor uma relação de incerteza termodinâmica? Seria ser mais apertado esse bound aqui. Ou seja, é maior ou igual que 1, mas eu não quero que seja muito grande que 1, muito maior que 1. Porque se for muito maior, isso aqui não é informação nenhuma. Mas se for bem próximo de 1, significa que é mais informação. Por exemplo, digamos que eu queira estimar a produção de entropia do meu sistema. Basta eu medir as outras grandezas, e se a relação for apertada, eu sei que isso vai ser aproximadamente igual a 1. Então, eu posso medir no laboratório a variância e o sinal, e eu vou ter uma boa estimativa para a produção de entropia. Mas, se não for apertado o meu bound, então a estimativa vai ser uma porcaria. Bom, com isso em mente, recentemente eu, o meu orientador Fiore e o Carel, a gente deixou nossos 2 centavos nessa área, que a gente tenta estudar nesses sistemas periódicos como que os diferentes tours se comportam. Então a gente pega um sistema que você tem um quantum dot, que é um sistema de 2 níveis, e você interage com N reservatórios térmicos, só que você faz da seguinte forma: primeiro interage com 1, depois você para e interage com 2, aí você para e interage com 3. Quando você chegar no N, você volta para 1. E daí o sistema é periódico, porque você foi fazendo todas essas interações até o N, e depois você volta para 1. Não tem um estado estacionário fixo. O estado estacionário vai variando com o tempo, porque você fica mudando o reservatório que está em contato. E ele é periódico. Então, não seria o caso de estudar a relação de incerteza original. Seria o caso de estudar aquelas 4 que eu mostrei por último. Bom,
esse sistema pode ser resolvido analiticamente, como tem a solução exata. Então, é só eu pegar a solução exata e jogar nas fórmulas anteriores. E claro que para isso a gente também usou as ideias de ver quem são os correntes, quem são as afinidades, a gente estudou a termodinâmica desse sistema, porque a gente precisa saber definir quem que é a corrente, quem que é a produção de entropia. E aqui, por exemplo, a gente obtém para o sistema em que a gente tem n igual a 5. Seriam só 5 reservatórios que eu vou alternando. E daí eu posso olhar para qualquer uma dessas 5 correntes que são estabelecidas entre o sistema e o reservatório. Então aqui I igual a 1 significa que eu estou olhando para a primeira corrente. I igual a 2 que eu estou olhando para a corrente entre o sistema e o segundo reservatório. E eu olho para 5. E aí eu vou plotar em função da força termodinâmica, que é entre o sistema e o reservatório 4. Ou seja, a produção a temperatura e o potencial químico do reservatório 4 define quem que é a afinidade do 4. Bom, e aqui o que acontece? A gente observa que nesse caso aqui, quando a afinidade é grande do 4, a relação de incerteza para a corrente entre o sistema e o reservatório 4, ela parece boa até. Olha, aqui tem 1, está aqui bem apertado, mas infelizmente diverge quando a afinidade do 4 é 0. O que fica desse gráfico é que eu não estou vendo nenhum que é muito melhor que o outro, e tem esse grande problema aqui. E olhando para todas as outras correntes, a gente percebe que, bom, essa curva, eu não falei, cada curva representa uma relação diferente de incerteza, das 4 que eu mostrei antes. Essa curva preta aqui, ela parece ruim do lado esquerdo, pior que todas as outras, e ela parece melhor que todas as outras do lado direito. Só que aqui é perto do 1, mas aqui não é nem um pouco perto. E o que eu vejo é sempre isso, eu não consigo dizer qual dos 4 é melhor. E às vezes eles são horríveis, porque eles divergem. Então, se eu quisesse estimar a produção de entropia a partir disso, eu iria obter uma produção de entropia, por exemplo, nesse caso aqui, em que está dando 10 mais ou menos. Eu encontraria uma ordem de grandeza a mais na minha produção de entropia. Nesse caso aqui, 3 ordens de grandeza. E daí aqui a gente plotou em função do período, o período tal, e a gente vê aqui para períodos longos, alguns deles também vão para o infinito. Para períodos curtos tem uns que são 10 a quarta, tem uma divergência aqui. E, por exemplo, essa curva preta, eu tenderia a dizer, olhando esse gráfico, nossa, ele parece melhor, porque para períodos grandes ela é boa. Mas ela está dando muito, muito grande ainda. Por exemplo, está dando 50 aqui. E no começo, ela é pior do que as outras. Então, a lição que a gente tirou desse estudo é que essas relações, elas são bastante diferentes, mas o que elas têm em comum é que elas não são boas, na maioria dos casos. Tipo, eu teria que ter um caso muito específico para ter uma relação que seja apertada, que seja próxima do 1. E quando eu olho para vários casos diferentes, eu vejo que cada uma delas tem uma falha num momento diferente. E, no geral, a impressão que a gente tem é que elas são bem ruins no geral. Tipo, elas não estão sempre pertinho do 1, né? Elas estão, geralmente, na maioria das vezes, longe do 1. Bom, aqui eu queria fazer uma revisão. A revisão é que Network Theory do Schnarkenberg é uma ferramenta poderosa para estudar a termodinâmica de um sistema fora do equilíbrio. E eu queria trazer isso para vocês, porque acho que é uma coisa importante de saber. Os teoremas de flutuação são resultados exatos que caracterizam as trajetórias e valores esperados de grandezas físicas. Então, eles fazem uma caracterização da probabilidade de cada trajetória e do resultado que você obtém quando você faz essa trajetória. E é muito importante que eles sejam resultados exatos, que eles dão muita força para a termodinâmica estocástica. Os teoremas de flutuação ligam o equilíbrio ao não equilíbrio, eles fazem uma ponte entre as duas situações. Isso também é muito relevante, porque, bom, o equilíbrio ninguém contesta, né? A termodinâmica de equilíbrio. Então, é legal ter um pé ali na termodinâmica do equilíbrio. As relações de incerteza termodinâmica restringem a precisão do seu sistema, da sua corrente, de acordo com o sinal e a dissipação. Ela é de uma forma bastante genérica, então você pode ter uma série de sistemas muito diferentes fora do equilíbrio e para todos eles você vai ter uma corrente e uma variância dessa corrente e a produção de entropia.
E fica uma pergunta de como unir essas relações. Como que eu vou pegar todas aquelas propostas que estão surgindo desde 2016 e falar, bom, a relação de incerteza é desse jeito, se o seu sistema é desse tipo, você pode deixar um pouco melhor, mas no geral é dessa forma. Tipo, ainda é muito difícil entender isso, como unir essas relações, se tem alguma coisa fundamental entre elas que a gente possa fazer de uma forma mais genérica. E mesmo no caso dos sistemas periódicos, a gente não consegue entender qual delas é melhor, qual delas é mais apertada. E, bom, com isso chega ao fim da minha apresentação e obrigado pela atenção. Espero que tenha ficado tudo claro. Palmas aqui, Pedro. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá bom. Obrigado, Pedro, pelo belo seminário. Mais uma vez, palmas aqui, palmas virtuais. Alguém quer fazer? Agora eu vou abrir espaço para perguntas. Alguém quer fazer perguntas? Agradeço aí mais uma vez, antes de iniciarmos, a grande audiência. Obrigado a todos aí por participarem aí, pelo interesse. E abro espaço para perguntas. Acho que tem participantes levantando a mão aqui virtualmente. Alguém quer perguntas, pessoal? Oi, Fiore. Gabriel aqui. Posso começar? Ô, Gabriel, fala. Ô, Pedro, valeu pela apresentação aí. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso dos 4 TORs ali do periódicos, vocês têm ideia de assim, que tipo de informação que se assume em cada um deles? Ou seja, a quantidade de informação é a mesma em todos ou algum assume mais coisa do que outro, etc? Essa é uma boa pergunta. É meio complicado, assim, eu não sei muito o que pensar de, tipo, quantidade de informação que cada um deles assume, porque, bom, são informações bastante diferentes, né, que cada um deles assume. Mas, eu diria que se você está dizendo... eu diria que sim, porque, Gabriel, se você está definindo informação pela produção de entropia, né, eles têm, em alguns casos, se você olhar, alguns deles têm definições levemente diferentes de produção de entropia. Então, eu diria que eles medem entre si informações diferentes. Mas eu acho que ele está falando informação no sentido do que você assumiu para obter esse resultado. Exato. Eu não sei caracterizar isso. Que o TOR, ele é loose porque ele é minimalista, né? Ou seja, ele assume muito pouco. Você está fazendo um balde da variância onde você está assumindo só 2 números, a média da corrente e a média da produção de entropia. Acabou. Isso é verdade. Se eu fizesse um TOR para o meu sistema, eu faria uma igualdade, não uma desigualdade. Né? Exato. Ou seja, se você sabe toda a informação, você não precisa de um bound, né? Então, acho que essa é uma questão relevante, na verdade, que, inclusive, vários desses bounds, eu nunca tinha visto esses bounds para coisas periódicas, né? Mas em outros casos que eu estava vendo isso daí, o pessoal não é muito atencioso com isso, sabe? Eles vão derivando bounds, mas não dão muita atenção para essencialmente o que você está assumindo, sabe? Eu não sei esses símbolos aí, né? Os pis, pi efetivo, etc. O que está por trás dessas grandezas aí? Eu não sei responder se eles são muito diferentes no questão do quanto eles assumem, mas acho que com certeza é uma questão relevante de pensar sobre isso. Beleza, valeu. Mais perguntas? Opa, eu tenho uma pergunta, eu sou o Matheus. Oi? Na teoria de Schnakenberg, você está falando de trajetórias, né? Então você está pensando em estados, aí você definiu uma sequência de estados, né? E aí você falou que é uma sequência discreta, né? Tipo, isso aí é uma hipótese que você está fazendo no seu modelo, então, né? E que tipo de fenômeno você conseguiria abordar somente tratando em possibilidades finitas de estados, né? Discretos? Porque, tipo, você poderia também, talvez, sei lá, assumir que você tenha uma sequência contínua de estados, sabe? Então, no parâmetro real, sabe? E por que, tipo assim, será que você não está limitando muito ao você restringir para estados discretos? Porque, tipo, isso foi tudo que te deu, assim, parece, né, na base da teoria do Schnakenberg. Você começou a trabalhar de grafos e tal. Isso só dá para trabalhar com discreto mesmo, né? Isso é verdade. Você trabalha com sistemas em que ou eles são fundamentalmente dessa forma discreta,
ou você faz um coarse graining do seu sistema para olhar de forma discreta, você separa em vários estados. Na prática, tem muitos sistemas em que você pode trabalhar assim, por exemplo, nesses processos de transporte, que você tem um elétron que está no reservatório ou está no seu sistema. E como existem muitos sistemas que isso funciona, a teoria do Schnackenberg, ela é útil para esses sistemas, mas é claro que existem outros sistemas em que isso não vai ser válido. Isso seria uma limitação do ferramental mesmo. Então, é uma coisa que se assume desde o começo, e se você quer trabalhar no sistema que você não pode fazer isso, simplesmente você não pode aplicar a teoria do Schnackenberg, porque você não consegue separar todos os estados num grafo. Mas, na prática, você descreve muito bem, os resultados são muito bons e batem muito bem com os experimentos desse tipo de descrição. Você consegue me citar um exemplo assim, que você não consegue aplicar essa discretização? E, tipo, estou perguntando se também existe alguma teoria, assim, algum ferramental por trás quando você não consegue fazer isso? É uma boa pergunta, não me veio nada na cabeça. Acho que provavelmente porque eu só acabo trabalhando com esses modelos que você faz essa discretização. Mas na prática, tipo, os modelos que eu conheço, quanto mais você vai quebrando em estados cada vez mais aproximados dos reais, melhor vai ficando, né, a corrente. Você pode usar toda a abordagem de equação de Fokker-Planck, por exemplo, né, que as variáveis são contínuas. É verdade. Aí você usaria uma outra abordagem para resolver esse sistema. Mas a pergunta é que sistema que você não poderia aplicar isso? Se você tem uma partícula browniana, assim, talvez a descrição não fique tão boa se você ficar quebrando em vários estados. Aí é mais conveniente você usar, nesse caso, né, a abordagem de teoria, equação de Fokker-Planck, né, tem toda uma teoria desenvolvida para sistemas, né, como equações de Langevin, que você pode tratar, né, as propriedades termodinâmicas fora de equilíbrio por meio disso, né? Ela é, de certa forma, complementar a de Schnackenberg, que é para sistemas com níveis com estados discretos, né? Legal, obrigado. Nada. Mais perguntas? Mais perguntas, pessoal? Bom, então, se não tendo mais perguntas, agradeço aí mais uma vez o Pedro pelo belo seminário, tá? Agradeço a todos vocês pela audiência e semana que vem, no mesmo horário, teremos o seminário do professor Mário. Ele falará, né, sobre modelos epidemiológicos, tá? Então, obrigado aí a vocês pela audiência aí. Abraços para vocês. Obrigado, e lembrando, vocês podem entrar aqui no site para ver quais são os próximos seminários e eventualmente vou divulgar os links também lá para os seminários. Tá? Bom, obrigado pela atenção. Convido, se alguém quiser dar um seminário aqui, serão muito bem-vindos, né? Convido a todos, se quiserem